Olá, você está no canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre feedback com assédio. Não caiu bem, né? Vamos lá? O feedback, ele é uma ferramenta essencial para o crescimento profissional e pessoal. Quando usado de maneira construtiva, ele pode ajudar a identificar pontos fortes e áreas de melhoria, permitindo que as pessoas se desenvolvam e alcancem seus objetivos. No entanto, quando o feedback é acompanhado de assédio, a situação muda drasticamente. O assédio no ambiente de trabalho é inaceitável e prejudicial. Ele cria um clima tóxico, minando a confiança e afetando negativamente a saúde mental dos envolvidos. Quando o feedback é dado de forma agressiva, humilhante ou discriminatória, ele não apenas prejudica o destinatário, mas também reflete mal sobre quem o oferece. Imagine receber um feedback que não apenas aponta suas falhas, mas também ataca sua integridade pessoal. Isso não apenas desmotiva, mas também pode levar a consequências graves, como ansiedade, depressão e até mesmo afastamento do trabalho. O assédio não só prejudica o indivíduo, mas também afeta a produtividade e a cultura organizacional como um todo. Para aprofundarmos mais sobre esse assunto, iremos responder algumas perguntas, trazendo reflexões profundas sobre esse tema. Primeira pergunta: as regras são claras? Quando os colaboradores eles chegam no feedback, é muito importante que as regras, os objetivos, eles estejam bem desenhados, para que os colaboradores possam sair daquele feedback com vontade de querer mais, de fazer mais, que eles estejam motivados para atingir os objetivos traçados naquele feedback. Segunda pergunta: o feedback foi justo e sincero ou apenas um indicador? O colaborador, ele sabe onde ele acerta e onde ele erra. Ele sabe os pontos fortes e os pontos fracos. Ele quer somente uma confirmação do gestor. Então, quando ele vem para feedback, ele já vem preparado. Então, ele quer aquele diálogo, sabendo que a régua daquilo que ele espera obter como nota positiva realmente seja. E aquilo que ele precisa melhorar, ele tenha orientações para que ele possa trilhar esse caminho e atingir os objetivos que faltam para o mesmo. Então ele já tem tudo isso basicamente pronto, basta ter a confirmação do gestor. Sabe aquele aluno, quando estuda pra caramba para uma prova, e o professor lá corrigindo a prova chama o aluno, ele está esperando um 10. Quando ele olha a prova, 7, 8, poxa, eu ralei para essa prova, eu só tive isso. Ele vai o quê para casa? Frustrado. Ele vai continuar estudando, porque faz parte dele. Mas que ele está frustrado, sim, ele está. Porque a régua não estava equilibrada. Eu diminuí a régua, sendo que eu deveria ter subido a régua. Se ele merece um 10, por que não dar um 10? O colaborador é idêntico. Ele já vem com uma expectativa. Nossa, nesse ponto eu sei que eu sou bom. Então eu vou ter uma nota 10. Não, só que o meu gestor ele já vê diferente. 10, eu não preciso te ensinar mais nada. Então, 5. Ele desceu a régua. O que acontece? O colaborador naquilo que ele é bom, ele já é bom. Então ele vai continuar seguindo em frente. E naquilo que ele não é bom, o gestor, ao invés dele dispensar mais energia naquilo, como ele nivelou tudo por baixo, então o que acontece? Todos os quesitos ele vai ter que melhorar sempre. Então ele vai ter que gastar energia com todos os quesitos, porque ele deixou tudo abaixo da média. Então olha só, o gestor como ele precisa estar preparado. Para aquilo que o seu colaborador é bom, eu não vou precisar mexer mais. Naquilo que o seu colaborador precisa de atenção, nós vamos trabalhar. Eu vou dispensar energia naquilo que é necessário, para que aquele colaborador possa atingir todos os objetivos. Atingindo tudo, eu tenho um super colaborador. E o que eu vou fazer? Quais são as próximas etapas quando eu atingir um super colaborador? Promoção. Ele vai para uma outra fase da vida. Percebe? A função de um gestor é essa: incentivar. Agora, quando o gestor só busca atingir indicadores, só busca entregar o feijão com arroz para
alimentar a planilha, ele vai fazer o básico. Ele não vai se esforçar para conhecer o colaborador, para saber quais são as potencialidades daquele colaborador, para saber onde o colaborador realmente já atingiu os objetivos, eu não preciso me preocupar, onde que eu preciso realmente dispensar energias. Então, o gestor precisa realmente saber dosar isso. Combinado? Então, use sempre no feedback o objetivo principal, motivar o seu colaborador. Saber onde que ele já atingiu, onde ele precisa atingir. Onde eu tenho que dispensar mais energia para ajudar aquele colaborador. Quais são os quesitos que as energias precisam estar mais concentradas. E não somente me preocupar com planilha. Planilha é uma consequência. Os indicadores, eles existem? São importantes? Sim. Mas eles precisam ser indicadores justos. Então eu preciso ter um tempo hábil para que eu possa trabalhar todas as potencialidades daquele colaborador. A minha planilha vai o quê? Vai só confirmar. E não somente lançar notas aleatórias ali, lançar indicadores aleatórios somente para constar. Então eu tenho que sempre saber dosar isso muito bem. Terceira pergunta. O feedback foi unilateral ou bilateral? Nesse feedback, teve a troca sincera entre as duas partes? Ou somente eu falei, como gestor? Falei. Olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, você precisa melhorar naquilo outro, você precisa melhorar naquilo, você precisa se desenvolver naquilo, seu objetivo é isso, sua meta é essa, e seu colaborador assim. Ok. Tudo bem. Concordo. É isso mesmo. Eu fui um verdadeiro ditador no feedback. Eu ditei as regras. Os meus critérios são esses. Eu fiz dessa forma. Eu enxergo desse jeito. Será que foi um feedback realmente produtivo? Será que o meu colaborador saiu desse feedback melhor do que quando ele entrou? Será que a minha régua não estava muito baixa? Não deveria levar um pouquinho essa régua? Saber que meu colaborador pode atingir o nível máximo? De que ele pode ser tão bom que eu não preciso mais gastar energia com ele? De que eu posso fazer com que esse colaborador seja o meu parceiro para ensinar outros? Ou ele já recebe uma promoçãozinha ali, merecida? Então a gente precisa refletir isso também, tá certo? Tudo é uma troca. Então num feedback, o gestor fala, colaborador tem o direito de defesa, de se defender também, de saber onde que ele erra, onde que ele acerta. Poxa, a sua visão é bacana. Eu sei, eu preciso realmente melhorar nesses pontos, então você pode me ajudar? O porquê que eu não atingi ainda? Por causa de X, Y, Z. O feedback é o momento também de você conhecer mais profundamente o seu colaborador. Porque você vai poder, nessa troca, aprender mais com ele, saber onde que ele precisa melhorar e onde você, como gestor, precisa se desenvolver para ajudá-lo. Então, olha como a troca evolui. Porque além de você se desenvolver, buscar ferramentas para se desenvolver, você ainda está desenvolvendo outra pessoa com aquilo que você adquiriu. Então existe o quê? Uma troca. Você vai ajudar outra pessoa e também se ajudar adquirindo mais conhecimento. Então, feedback ele é sempre bilateral. As duas partes se ajudam. Todos saem ganhando. Você de aprender mais e o seu colaborador de aprender com você. Ou seja, tudo que ele aprender com você, que você aprendeu com alguém, ele vai ensinar para outrem. E olha só como a empresa ganha com isso. São várias pessoas adquirindo conhecimento. Olha como o feedback bem aplicado ele é poderoso. Mas saiba, feedback bilateral, onde os dois aprendem. Ok? Próxima pergunta. O ambiente e o momento do feedback eram propícios? Quando nós fazemos um feedback em alguém, o ambiente precisa ser propício, o momento também precisa ser propício. Eu não posso, por exemplo, aplicar um feedback quando eu não estou bem, quando eu estou com raiva, quando eu estou doente, quando eu não estou legal, quando minha cabeça está cheia. Por quê? Porque eu vou acabar descontando indiretamente na pessoa que está recebendo esse feedback, no colaborador. Ele vai sair de lá triste, magoado, e aquele feedback não vai ser positivo. Então toda vez que eu vou aplicar um feedback, eu preciso me preparar para esse momento, para que ele seja o mais positivo possível. O ambiente ele precisa ser um ambiente isolado, um ambiente que não tenha tantos barulhos, tantos ruídos,
porque isso atrapalha muito, isso dispersa a atenção tanto do colaborador como sua. Então tem que ser um ambiente seguro, onde somente você e o colaborador possam trocar ideias, possam traçar objetivos, ou seja, um lugar isolado. Se for trabalho remoto, você pode chamar por uma videoconferência, exemplo Teams, Google Meet, que vocês possam ali trocar ideias, você e o colaborador. Você não vai ter interferências externas. É muito ruim quando você faz um feedback no meio de uma multidão, porque você não sabe quem está escutando, tanto o colaborador como você vão se sentir os dois desconfortáveis, porque não está em um ambiente propício. Então o ambiente é fundamental para que você possa obter resultados positivos aplicando determinado feedback e o seu colaborador recebendo um feedback de forma positiva e podendo traçar objetivos aí para o futuro, que vem a ser os feed forwards. Outra pergunta: o que acontece com o feedback mal executado? O feedback mal executado, realmente ele vai desencadear várias consequências. Se é um feedback por feedback, você está fazendo por fazer, seu colaborador vai sair da mesma forma como ele entrou, até pior. Alguns colaboradores levam isso numa boa, porque ele sabe que ele precisa trabalhar, que ele vai continuar rendendo, porque ele gosta do que ele faz, então ele vai continuar a vida dele. Outros já vão levar pelo lado sentimental. Poxa vida, meu gestor pensa isso de mim, então não estou servindo para nada mesmo, então eu vou fazer o feijão com arroz e ok, vida que segue. Ou ele já vai buscar uma outra oportunidade no mercado de trabalho. Já que aqui eu não sou valorizado, eu vou buscar outro lugar que me valorize, que conheça o meu trabalho e que me queira no time, para que eu possa me desenvolver, já que aqui eu já atingi tudo que eu precisava, ou aqui nunca vou atingir o que eu preciso, porque por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser reconhecido. Então eu vou fazer o básico até eu arrumar algo melhor. Então você perde um colaborador. Percebe a cadeia que eu falei anteriormente? Se um bom gestor, ele vai aprender para ensinar, o colaborador vai aprender com o que você ensina e esse colaborador motivo vai ensinar outras pessoas. Você ganha uma cadeia de colaboradores potenciais. Agora, eu como gestor não aprendi, não conheço o meu colaborador, não aplico um feedback positivo, um feedback realmente que vai construir um potencial, então ele sai frustrado, com a frustração ele vai guardar aquilo, ele não vai passar para ninguém, porque ele não tem o que passar, porque ele está frustrado, frustração não se passa, frustração se guarda, então o que ele vai fazer? Buscar lugares que o valorizam. Então todo o conhecimento que ele tem, a empresa perde e a outra ganha. Então, é muito importante a gente saber executar bem um feedback, porque você como gestor ganha, colaborador ganha e a empresa principalmente ganha, porque ela multiplica talentos. Olha a arma que o feedback tem dentro de uma empresa. Percebe? Uma arma extremamente positiva, quando bem aplicado, quando tem objetivos e regras bem desenhadas. Olha só como a árvore se torna gigante e com frutos. Percebe? Então o feedback ele é uma sementinha que pode gerar uma árvore enorme com frutos maravilhosos. Então neste vídeo nós aprendemos que é fundamental que os líderes e colegas de trabalho sejam sensíveis ao dar feedback. Ele deve ser específico, objetivo e respeitoso. Em vez de usar palavras ofensivas ou depreciativas, é importante focar no comportamento observado e nas oportunidades de melhoria. Além disso, é crucial ouvir o feedback do outro lado, permitindo que a pessoa se expresse e compartilhe sua perspectiva. O feedback, ele é uma arma. Então, se a pessoa sai frustrada, não vai querer continuar na empresa. Ela vai fazer o trabalho dela até arrumar outra oportunidade. Porém, se ela sai motivada, ela vai multiplicar essa motivação para as outras pessoas. Quem ganha é só a empresa. Então, feedback com assédio, jamais. O feedback ele deve ser positivo, motivacional e ele sempre vai ser multiplicador e nunca dividindo pessoas. Tá ok? Porque a divisão só causa o assédio.
E a multiplicação, ela só causa evolução e desenvolvimento empresarial. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Se gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos. Te vejo numa próxima. E lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Até mais. Tchau!